Então, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Diego, sou formado em Biologia e atualmente faço faculdade de Biomedicina. E a aula de hoje vai ser sobre citoesqueleto. Então, o que é o citoesqueleto? O citoesqueleto ele é um conjunto de fibras proteicas responsáveis por formar e dar estrutura às células. Então, pensa assim, o nosso corpo ele precisa de ossos, de um esqueleto para nos sustentar. Afinal, se não fosse isso, a gente seria como uma ameba, né? A gente não teria toda essa resistência, essa capacidade de se locomover como nós, seres humanos e outros vertebrados, temos. Mas com as células não são diferentes. Elas precisam de uma estrutura, de um conjunto de fibras proteicas para que elas tenham forma, para que elas tenham funções e para que elas possam se diferenciar uma das outras em questões estruturais e também funcionais. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o exemplo de uma hemácia. Então veja que a hemácia aqui é uma célula redonda e bicôncava, né? E são responsáveis aí pelo transporte de oxigênio para os diversos tecidos do nosso corpo. O segundo exemplo a gente tem um neurônio, que é responsável aí pela transmissão de impulsos nervosos, fazem sinapses aí. E por último, temos um exemplo de um enterócito, que são células presentes na camada superficial do intestino delgado, que tem a função de captar nutrientes, né, de absorver nutrientes provenientes da nossa alimentação. Então, a gente tem aí três células diferentes presentes no nosso corpo e que também se diferem entre si tanto na morfologia quanto em função. Tá aí um motivo aí para vocês de quão importante é o citoesqueleto. Funções. A gente tem diversas funções, mas eu vou pontuar aqui para vocês as principais e já vou adiantar também aqui que meu intuito nessa aula aqui não é esgotar ela para você. Citoesqueleto é um assunto vasto, é um pouco assim considerado por muitos chato, mas é de extrema importância. Então, eu vou citar aqui e vou trazer para vocês o conteúdo de forma condensada. A primeira função que eu trago aqui para vocês é a movimentação de organelas, vesículas e moléculas. A gente tende a achar que as organelas elas estão ali no citoplasma ali fixas, sabe? Ali elas não conseguem fazer uma locomoção dentro do citoplasma, mas é engano nosso. Então elas precisam sim fazer esse movimento ali intracelular, né, dentro do citoplasma, certo? Vesículas também, as vesículas ali, né, que saem ali do complexo Golgi, né, na produção de proteínas, no retículo endoplasmático rugoso, vai para o complexo Golgi, de lá elas têm seu destino, né, ou vão ficar dentro da célula ou vão sair para o meio extracelular, certo? Movimentação de celular, contração muscular, migração, emissão de pseudópodo, descontração muscular. A gente precisa estar todo o tempo aí contraindo músculos. A gente precisa do citoesqueleto, dessas proteínas aí para estar realizando tais movimentos. Depois, a divisão celular, né, importantíssimo aí. E por último aqui, trago a formação de especializações celulares, como cílios, flagelo, estereocílios. Calma que eu vou explicar para vocês a função de cada uma delas nos slides mais na frente. Aqui, a título de ilustração, trouxe aqui a imagem de um flagelo, né? Uma única estrutura aqui. E depois de cílios, que a gente vê vários aqui. Parece uma escovinha, tá? Os principais componentes do citoesqueleto são três: filamentos de actina, microtúbulos e filamentos intermediários. Eu vou começar falando dos filamentos de actina, né, que são polímeros formados por monômeros de actina, tá? A actina globular G, que é o que a gente chama isso aqui, actina G, tá? Esses monômeros, eles vão se arranjar entre si, né? Eles vão se grudar um no outro e formando esse filamento que depois eles vão se entrelaçar entre si para formar os filamentos de actina.
Então pense como um colar de contas ou um terço que sua avó provavelmente usa para rezar. Então imagine ele ali, pegue-os e faça assim, entrelace. E aí vocês vão ter aí algo parecido aí com os filamentos de actina. Aqui tem um processo aqui muito importante aqui, que é a nucleação. A nucleação, ela faz parte aí, né, da formação, é a etapa inicial e lenta da formação desses filamentos de actina. Depois a gente vai ter a elongação, né, que é uma fase mais rápida, e por último é de equilíbrio, que é uma fase aí mais estável do microfilamento. E voltando aqui com essa imagem aqui, a gente vê que o filamento de actina ele vai possuir dois polos, um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo ele pode sair mais, né, actina G, assim também como pode entrar mais. Veja aqui, então a gente vamos supor que aqui está saindo 3, está entrando 3. Então entra mais e sai mais. Pense assim. Não vou dificultar as coisas para vocês. No polo negativo, sai menos e entra menos. Então aqui está saindo 1 e está entrando 1, tá? Não vou explicar o porquê disso acontece no polo positivo e no polo negativo. Isso aí fica a título de curiosidade, se você quiser saber mais. Eu usei como referência para essa aula aqui o livro do Junqueira e Carneiro, Biologia Molecular e Celular. Então, se quiserem se aprofundar mais nisso aí, procurem lá que vai ter. Então, basicamente é isso aí, tá? Funções: conformação celular, ou seja, da forma da célula, e movimentação celular, tá? Aqui eu trouxe de novo para vocês o exemplo de um enterócito. Essa célula aqui é a mesma daquele do slide, dos primeiros slides que eu mostrei. Uma célula do intestino, cuja função é absorver nutrientes. Ela está aqui de novo, porque ela é um exemplo clássico e é bem interessante. Vamos imaginar que a gente no laboratório pegou isso aqui, a gente fez um corte aqui, preparou essa lâmina e na micrografia eletrônica a gente vê essas estruturas aqui chamadas de vilosidades. Então a gente tem microvilosidades aqui, ó, tá? Microvilosidades. E dentro dessas microvilosidades aqui, abaixo da membrana plasmática, a gente vai ter vários filamentos de actina, tá? E aqui ficam os polos positivos e aqui ficam os polos negativos, tá certo? Uma outra coisa que é importante também que eu não coloquei nos slides, que pode notar, é a contração muscular. Quem que realiza a contração muscular nas nossas fibras musculares? A actina com a miosina. Lembra ali? Contração muscular? Então, tá aí mais um exemplo aí dos filamentos de actina. Tá beleza? Vamos continuar então. Segundo, vamos falar o que dos microtúbulos, tá? Os microtúbulos, que são estruturas cilíndricas, delgadas e longas. São dímeros proteicos de tubulinas alfa e beta. Meu Deus, começou a falar alfa e beta, já está complicando minha vida. Estava entendendo até agora, mas dímeros, tubulinas alfa e beta, calma aí, gente, calma aí. Não é tão difícil. Por isso tem essa imagem aqui que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês. Eu só vou pedir licença que eu vou olhar para o outro monitor aqui, que a imagem ficou melhor, né? Tá mais ampliada. Eu vou olhar para aqui, não é estranho, porque eu estou com outro monitor aqui. Então a gente tem aqui a presença de duas tubulinas, a tubulina alfa e a tubulina beta. Desculpa. Então essas duas tubulinas alfa e beta, elas vão se juntar. E aí elas vão se formar os dímeros. Então dímeros vem de dois. A palavra assusta, mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que é fácil. Dímero vem de dois. Tá? Então elas se ligam assim. Aí, né, no processo também, que eu não vou explicar aqui, da formação do microtúbulo, elas vão se juntando ali, vão se agregando ali, né, principalmente ali na parte mais alta, positiva, ali no polo positivo, e aí vai formar uma estrutura oca, né, o microtúbulo ele é oco, com 13
dímeros. Então, a gente conta 13 dímeros aqui, tá? Então, se a gente fizer um corte transversal, a gente vai ter uma visão assim, e a gente vai ter 13 dímeros, né? E perceba que assim como os filamentos de actina, os microtúbulos também têm polaridade. Então, a gente tem um polo positivo aqui e o polo negativo aqui. Tudo certo? Entenderam até aqui? Vamos continuar então. Funções. Gente, formadores de cílios e flagelos são os clássicos. Então, microtúbulos formam cílios e flagelos, que são especializações celulares associadas à motilidade, a movimento. Então, esses cílios, né, eles se encontram em superfícies apicais de algumas células. E aqui, a exemplo, eu coloquei essa imagem de propósito, obviamente, mas para que vocês já se acostumem, porque na realidade a gente não vai ver uma imagem assim bonitinha assim, os cílios, assim, né? A gente vai ver assim. Então tá vendo essa sombrinha aqui? Essas coisinhas aqui são os cílios. E isso aqui é uma foto, um preparado histológico aí de uma tuba uterina. Por que que é importante a gente ter cílios nas tubas uterinas? O movimento, né, ciliar, ele é um movimento tipo chicote, tá? Ele vai chicoteando. E esse chicoteando assim, ele vai trazendo muco. E esse muco fica ali no tubo, certo? E faz com que o óvulo ali ele consiga ser transportado. Então, por isso que é importante ter o cílio para fazer esse movimento de chicote e aí movimentar o óvulo ali, na tuba uterina. Tá beleza? Aqui a gente tem um flagelo. Já vou explicar a função dele aqui, o flagelo. Então, o exemplo mais clássico do flagelo que eu posso trazer para vocês é o flagelo aqui do espermatozoide, tá? E o movimento dos flagelos, ele é por ondulações, né? Que no caso do espermatozoide é do tipo vai e vem, né? Ele vai e vem. Então, e normalmente a gente tem um flagelo por célula, certo? Então, há casos que um espermatozoide pode ter dois flagelos? Pode ter, né? Mas normalmente aí já é um erro, né, genético, um erro, né, da formação desses espermatozoides. Mas normalmente é um por célula, tá? E aqui, aquela figurinha de novo, é um movimento de vai e vem, ó, veja, tá em, vai e vem, vai e vem. E assim é fácil. Então, microtúbulos, cílios e flagelos. Outra função também muito importante aí dos microtúbulos é a formação dos centríolos, né? A gente tem aqui a célula e temos os centríolos, que é muito importante no processo da divisão celular. Então, lembra aí quando as células elas vão para um polo, que na metáfase os cromossomos eles se alinham ali, né? E os centríolos ali, junto deles, vai ter um fuso mitótico que vai anexar-se aos cromossomos via o cinetocoros, né? E aí vai alinhar esses cromossomos na placa metafásica, né, no meio da célula, e depois, né, eles vão puxar essas cromátides irmãs indo um para cada lado. Então, olha aí, então veja aí que os microtúbulos também participam da divisão celular. Então, flagelos, cílios e formação do fuso mitótico. Por último, ah, temos os filamentos intermediários, que são estruturas mais estáveis. Elas são mais abundantes em células que sofrem mais, que são sujeitas a forças mecânicas. Por exemplo, a nossa pele, nosso tecido epitelial. Então, a gente está, por exemplo, tá praticando algum esporte de contato. Então, ao tempo todo a gente tem atrito, né? A gente pode ter atrito entre uma pessoa e outra. Então, se não fosse
os filamentos intermediários, essas estruturas elas seriam extremamente frágeis, certo? Dá à célula mais resistência, né? Como eu falei, então eu não vou adentrar muito nesse assunto. Talvez no futuro eu possa falar mais um pouquinho aí, no caso dessas especializações celulares. Mas lembre que é só lembrar que filamento intermediário está relacionado com mais resistência às células, né? E principalmente células epiteliais e musculares que estão a todo tempo aí sujeitas a forças mecânicas, né? E aqui eu trouxe uma foto aqui, né? Então, os filamentos intermediários, eles são como fios, cordas, né, espalhados no citoplasma. Então, todas essas linhas aqui que vocês estão vendo de cor preta aqui, são filamentos intermediários, tá? Então, eles vão evitar que a célula se rompa quando sofre estresse mecânico, vão ancorar o núcleo e outras organelas e ajudam na adesão entre células e junções celulares, como os desmossomos. E também isso aqui é assunto para uma aula só, falar um pouco aí mais de, se vocês quiserem, eu posso fazer, sobre a adesão entre células, junções celulares, etc. E por último, eu trouxe aqui uma imagem para a gente comparar os três. Então, pense nos filamentos de actina como um terço de reza, onde vocês vão pegar e vão entrelaçar eles. Os microtúbulos são estruturas ocas. Eu não sei como é que é o nome daquelas coisas que as mulheres usam, colocam no braço, vocês esticam assim, parece uma mola, como se fosse uma mola realmente. Então tem mais ou menos esse formato. E pense nos filamentos intermediários com os vários canudinhos aí que vocês colocam, colam eles assim e ficam com aquela estrutura, essa estrutura aí que vocês estão vendo. Então, eu vejo aqui vários canudinhos, tá? Então, assim, foi isso. Eu tentei resumir o máximo para vocês. Eu acho que de citoesqueleto é basicamente isso que vocês precisam saber. E se quiser que eu aprofunde mais nesse conteúdo, deixe nos comentários. E até a próxima aula.